Fala galerinha do canal, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui para vocês o nosso segundo vídeo tratando especificamente de grandezas elétricas. Hoje o tema vai ser corrente elétrica. Vou estar discutindo com vocês o que é esse movimento ordenado de elétrons e qual a importância dele para os nossos circuitos e análises posteriores. Bora pro vídeo! Então vamos começar a nossa análise. Eu peguei aqui um pedaço de fio de cobre e agora vamos analisar o que acontece com as cargas elétricas dentro dele. Mais especificamente vamos analisar somente os elétrons. Esses elétrons que estão lá saltando de orbitais em orbitais dos átomos estão se movimentando de forma totalmente desorganizada, cada um para um lado, né? Não há um fluxo de elétrons em um sentido ou outro. Aqui eles se movimentam de forma tão desordenada que o fluxo constante é zero. Porém, o que aconteceria se eu pegasse aquele meu experimento que eu vi lá na aula de tensão elétrica, que é aquela minha região, aquele meu potencial positivo e aquele meu potencial negativo, juntasse os dois num equipamento, onde tivesse sempre um potencial positivo aqui e um potencial negativo aqui, e plugasse nesse fio. Pegasse esses dois potenciais, essas duas pontas e plugasse aqui nesse fio. O que aconteceria? Então vamos imaginar. Aqui eu tenho uma bateria ou uma pilha, que é a junção daqueles dois potenciais, que me dá uma tensão elétrica, correto? Então vamos ver o que acontece. O potencial maior é o positivo e o potencial menor é o negativo, me dando a tensão V. Então o que vai acontecer com os meus elétrons aqui dentro quando eu colocar essa fonte aqui? Primeiro, a parte positiva da bateria, o potencial positivo vai fazer com que todos esses elétrons aqui dentro sejam atraídos para cá, correto? Isso daqui é a continuação do fio. E esse potencial negativo aqui vai repelir todos esses elétrons, de forma que eles sejam ainda mais empurrados para o lado de cá. Dessa forma, surge um fluxo de elétrons desse potencial para esse, ó. Perceba. E aí o que está acontecendo aqui? Surgiu o que a gente chama de corrente elétrica, que é um movimento ordenado dos elétrons, onde os elétrons fluem em apenas um sentido por conta dessa polarização da minha fonte, onde o potencial positivo atrai os meus elétrons e o potencial negativo repele eles para cá. Surgiu aqui então o que a gente chama de corrente elétrica. E como que a gente define essa corrente elétrica de forma algébrica? É simples, a corrente elétrica é a quantidade de carga que está passando aqui no meu fio condutor ao longo do tempo. Então é quando os elétrons estão circulando aqui, essa minha unidade, esse meu fio, ao longo desse tempo, correto? Se eu precisar fazer a análise da carga, eu posso simplesmente fazer uma manipulaçãozinha algébrica aqui. Eu pego e divido os dois lados multiplico os dois lados da minha equação pela derivada de t, correto? Depois aplico a integral dos dois lados e eu chego aqui em como calcular a minha carga, onde fica a integral da minha corrente vezes a derivada do tempo, logicamente de um tempo t0 até um tempo t1, ok? Para quem não está no ensino superior, está apenas no ensino técnico e está querendo aprender a definição, você substitui esse delta aqui, essa derivada, esse símbolo aqui da derivada, você substitui por delta, ok? E fica tudo certo. Por fim, temos que nos atentar a um detalhe, as questões de sentidos reais e convencionais das correntes elétricas. O sentido real, o que é? Nós acabamos de comprovar que quem está concentrado no núcleo do átomo preso são os prótons, e quem estão nas orbitais ali da eletrosfera se movendo são os elétrons. Então, se a gente fosse analisar esse circuito, logicamente a minha corrente elétrica deveria fluir sempre do meu terminal negativo, passar por todo o meu circuito e chegar no meu terminal positivo, correto? Que ele foi atraído daqui para cá. Esse seria o sentido real da corrente. Porém, isso foi descoberto muito depois dessa teoria de circuito ter sido desenvolvida. Então, em homenagem aos primeiros físicos que descobriram isso, mas não sabiam que eram os elétrons que estavam se movendo e não os prótons, a gente adota nos circuitos o sentido convencional, que é o sentido onde a gente supõe que quem se move são os prótons. Então, a minha corrente elétrica flui do potencial positivo lá para o potencial negativo. Então, sempre que a gente for fazer as análises de circuito, sempre análise com sentido convencional. Não se esqueçam, hein, galera? Obrigado. Então é isso, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso a todas as próximas aulas
e deixe o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos mais próximos. Obrigado, até a próxima.